Sejam muito bem-vindos a mais um Me Ajuda Cibele. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o panorama da captação de recursos, tá? Então, um pouquinho sobre as metodologias ágeis. Quem já participou de uma imersão sabe que eu faço uma apresentação do programa de aceleração da Hyped. E lá dentro você só encontra metodologias ágeis. Para que servem as metodologias ágeis? Então, elas servem para te dar um panorama, um cenário da empresa. Por exemplo, quando a gente trabalha um Canvas, existem algumas captações que você consegue entrar só com o uso de Canvas. Por exemplo, a Ibrapi. Então, a Ibrapi, quando ela seleciona, eu já tive um cliente que participou de uma seleção Embrapi, eles só montam o Canvas. Por quê? Dentro de um único documento, de uma única página, você tem os seus principais fornecedores, seus principais clientes, quais são as suas fontes de receita, quais são os seus custos, né? Então ali você tem a tua proposta de valor, que é o problema que você resolve. Então você tem um panorama da sua empresa. E por que hoje usa-se muito metodologias ágeis? Essas metodologias ágeis, elas surgiram principalmente depois de um livro chamado Startup Enxuta. Esse livro é muito famoso e ali fala justamente sobre um empresário que trabalhava com startups e ele conta por que ele deixou de usar os planos de negócio e passou a usar metodologias ágeis para fazer os projetos dele. Então, a principal justificativa é que você pode levar entre 45 e 90 dias para entregar um plano de negócio. Esse é o tempo também de elaboração de algumas propostas. Então, quando a gente tem propostas acima de R$ 1 milhão, esse é o prazo também que eu estipulo para elaborar uma boa proposta, porque ela tem muitos critérios. Então, ela vai ter um gráfico de análise de risco, ela vai ter um estudo detalhado do mercado, ela vai exigir de você um referencial teórico, ou seja, uma fundamentação de artigos científicos relacionados àquele tema para dizer se a pesquisa já tem algum antecedente, algum histórico, porque quanto maior o histórico, menor o risco da proposta. Então, tudo isso é analisado. Por isso ele leva de 45 a 90 dias, porque você vai montando blocos e vai fazendo em blocos, para que você consiga elaborar toda a proposta. Então a gente entregou hoje uma proposta que tinha 90 itens, então é uma proposta muito longa, né, então ela trabalha com indicadores, trabalha com gerenciamento de risco, trabalha com ações que serão executadas, ela tem um número mínimo de impacto a ser gerado, então tudo isso vai trazendo complexidade à proposta, complexidade ao plano de negócios e por isso ela é um pouco mais longa. A metodologia ágil, por exemplo, com o uso de Canvas, você, tem um panorama da empresa, não aprofundado, claro, mas você tem tudo de forma muito rápida. Então, você consegue montar um Canvas em 1 ou 2 dias, no máximo. Montar num dia e revisar no segundo dia. E aí você consegue ter um documento rápido com um panorama geral do seu negócio e outras metodologias ágeis também são possíveis. Por exemplo, a caracterização do avatar, que é a caracterização do seu cliente ideal. Então, assim, são metodologias que auxiliam para que você tenha clareza sobre o seu negócio, clareza sobre o seu cliente ideal, clareza sobre o seu mercado de forma que não te tome tanto tempo e você consiga chegar o mais rápido possível ao seu produto minimamente viável. O que é um produto minimamente viável e qual a diferença dele para um protótipo? Um produto minimamente viável pode ser uma caneta, pode ser um lápis, é algo acabado, ele é físico. E o que é um protótipo? O protótipo é justamente um documento, um desenho. Então você é como se fosse a planta baixa do seu apartamento, da sua casa, né. Então assim, o protótipo ele ainda está em fase de papel. E o produto minimamente viável não, ele já é um produto físico. Ele pode ter as funcionalidades mínimas e ser algo que você consiga utilizar, e aí depois você melhora ao longo do tempo. Por isso ele é o produto minimamente viável. Então, assim, é algo que funciona, resolve o problema, mas ele não é muito complexo ainda, ele ainda não está refinado, tá? Outras metodologias que também são muito utilizadas na captação de recursos. Existem algumas metodologias voltadas para a gestão de projetos. Por exemplo, o Scrum. Então, o que acontece?
você vai ter reuniões de alinhamento com definição das pessoas que vão fazer cada atividade proposta, qual o prazo que elas têm para execução e qual o orçamento que elas têm para execução. Então isso fica muito alinhado ao cronograma físico-financeiro. Então você define ali as metas. Ah, a meta é aumentar para 120 clientes. Qual é a ação? Contratação de vendedor. Eh, Esse vendedor vai abordar 10 pessoas por dia, até que esse vendedor atinja não sei quantos clientes. Então, assim, você vai definir ali quais são as atividades que serão realizadas, por quem vai ser realizado, quanto vai custar. Então, quanto é que custa um vendedor? Custa 4.000, 5.000 reais por mês? Vou trabalhar com um valor fixo mais comissão? Tudo isso tem que ser definido. E para isso existe essa metodologia de Scrum, que é como se fosse a gestão do projeto, que é a organização do seu cronograma físico-financeiro e das atividades que serão realizadas dentro das metas, tá? E isso é bem importante, porque além do planejamento disso, você tem que executar com precisão. Caso contrário, você não vai conseguir cumprir os prazos e os valores determinados. Então, isso é bem importante para a captação de recursos. E a gente fala um pouquinho também sobre design thinking. Para que serve o design thinking? Então, ele serve quando você tem um problema que você não consegue solucionar de forma efetiva, rapidamente. Então, assim, você tem um problema muito complexo que você precisa resolver e o design thinking ele faz a expansão e depois a redução. Então, primeiro você amplia o seu escopo de possibilidades para a solução daquele problema e depois você refina. E vai fazendo esse processo até que você encontre uma solução viável. Então, esse é o processo que também é muito utilizado quando você tem uma captação e aparece algum problema no meio do caminho. Então, é uma contingência, né, então quando acontece o imprevisto, e o imprevisto ele tem que ter mais ou menos previsto lá no seu gerenciamento de risco, e você tem que prever mais ou menos quais são as medidas que você vai tomar para minimizar aquele risco, e você pode utilizar uma técnica de design thinking para fazer isso, tá. Então, essas metodologias são aplicadas na elaboração da proposta e na execução do projeto. Pitches, a gente falou sobre pitches aqui no nosso último vídeo. Então, os pitches, eles são importantes, porque dentro das propostas tem sido comum cobrarem vídeos de pitches, de 3 a 5 minutos. Então, você constrói a proposta e depois pode ser que aconteça que você tenha um roteiro para gravar o pitch. Basicamente, ele vai trazer qual é o problema que você enfrenta, qual a solução proposta, quais as metodologias que você vai utilizar para alcançar aquele objetivo, eh, quanto de recurso você vai precisar, se você tem equipe, quem é você. Mais ou menos esse o roteirinho básico. Então, assim, é importante. Alguns pitches não estão pedindo que o coordenador do projeto se identifique. Por quê? Porque isso torna a avaliação um pouco mais segura, né, então ela não vai ter uma tendência, assim, se a pessoa já é consolidada no mercado ou seja uma pessoa conhecida. Hoje todo mundo usa a internet, então as pessoas acabam se conhecendo com mais facilidade e principalmente nos editais regionais todo mundo se conhece, porque todo mundo tem uma conexão e acaba se conhecendo. Então existem agora também essas propostas que você não pode ter nenhum tipo de identificação do proponente, que é aquele que faz a proposta, que está se responsabilizando pela gestão do recurso, pelo atingimento das metas, e aí você não pode identificar em canto nenhum, nem com a sua imagem. Então, existe essa possibilidade também. Eh, Vamos falar um pouquinho de acesso aos editais. Hoje, eu não vou mentir para vocês não, parte dos editais que eu recebo são pessoas que sabem que eu trabalho com captação de recursos e elas me enviam os editais para analisar para elas, tá? Então é comum que eu receba um volume de editais para avaliar se aquele proponente, aquela pessoa que está ali buscando aquela oportunidade, ela consegue se encaixar no edital. Existem casos em que a empresa não se enquadra no edital, então é necessário que você analise o edital previamente para entender se aqueles objetivos, aqueles requisitos mínimos que precisam ser cumpridos, eh
colocam aquela empresa apta ou não a participar daquele edital. Então eu sempre faço uma análise prévia. Então as pessoas que sabem que eu sou captadora, elas me enviam esses editais, eu faço a análise e aí eu julgo, de alguma forma, se aquela empresa está apta ou não a participar daquele edital, ou se aquela pessoa está apta ou não a participar do edital. Existem alguns editais, principalmente da cultura, e eles estão vindo agora com a Lei Rouanet, com a Lei Paulo Gustavo, com algumas caracterizações. Por exemplo, caracterização de renda, caracterização de pessoas, que são descendentes de indígenas ou afrodescendentes. Então e elas recebem uma pontuação extra por isso. Então, se a pessoa não se enquadra naquele perfil, dificilmente ela vai ter as pontuações extras. E se ela não tiver uma proposta muito competitiva, não é viável acessar aquele edital, porque geralmente ele paga um valor pequeno. Os editais da cultura tendem a não pagar valores muito expressivos. Eles ficam entre 1.500 e 10.000 reais. São poucos os editais que fogem desse padrão. E agora vamos falar um pouquinho sobre liderança e gestão. Dentro da execução do projeto, é muito importante o tipo de mentalidade do líder. Então, é importante saber que para gerir um recurso de 500.000 reais, um recurso de 800.000 reais, não dá para fazer isso sem time. Então, é bem importante identificar quais são as pessoas que serão responsáveis por cada atividade, por cada meta. Responsáveis pela execução, pelo monitoramento, pelo controle e pela prestação de contas. Por quê? Porque é um recurso finito para ser usado em até 2 anos. Geralmente, as metas elas têm entre 1 mês e 6 meses para serem executadas. Parece muito tempo, mas qualquer imprevisto que aconteça nesse tempo prejudica a execução do contrato. Então, é importante que você tenha pessoas que você confie, para as quais você vai delegar a gestão daquela meta, daquele recurso, tá bom? Por hoje é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.